Podem sentar, irmãos, por favor? Daqui a pouco a gente vai ficar de pé para ler a palavra. A paz, né, irmãos? Boa noite aí. Aqui está fresquinho por causa do ar-condicionado, né? Mas lá fora está muito quente. Eu orei a semana inteira, desde que quando o pastor Walter me convidou para estar ministrando hoje, e falei, Senhor, qual palavra que o Senhor quer que dá para os irmãos para que haja uma mudança? Porque a palavra de Deus, ela tem que entrar em nossos corações e tem que trazer mudança. Porque não adianta se eu somente ler a palavra e aquilo simplesmente ler igual você lê uma notícia de jornal ou você lê uma revista. Ela tem que entrar dentro de você, ela tem que ficar marcado, gravado no seu coração. E aí sim nós conseguiremos começar a entrar em intimidade com o Senhor. A gente está buscando tanto essas bênçãos do Senhor em 2017 e nós precisamos sim estar imergidos em nosso Senhor Jesus. Assim como o pastor Walter estava orando aqui mais cedo, nós temos que ir a lugares profundos, aonde nós temos que mergulhar de cabeça no Senhor Jesus, nós temos que estar imergido na palavra, imergido na presença. E aí Deus me deu uma palavra com o título de A Supremacia e a Suficiência de Jesus. Supremacia significa total e incontestável superioridade, ou seja, é uma pessoa que é superior às demais, e é incontestável, hegemonia, primazia, e nós estamos na semana das primícias, para honrar justamente aquele que é o primaz de todas as coisas, aquele que estava desde antes da fundação do mundo, da formação do universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E suficiência significa algo que não precisa de complemento. Então, nessa noite, nessa palavra, nós vamos ver a respeito da supremacia de Cristo, mostrando que Ele não é só o Senhor de todas as coisas, mas que Ele também é suficiente para a nossa salvação, que não existe complemento na nossa salvação, que não há algo que eu possa fazer além de estar imergido no nosso Senhor Jesus Cristo, que vai me trazer a salvação. Então, gostaria que a igreja ficasse de pé, abrindo, por favor, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Quem achou diz amém. Amém. Então diz assim, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no qual temos, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém, irmãos? Podem sentar, por favor? Essa carta de Colossenses é uma das cartas que mais fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra tão claramente a supremacia e a suficiência do nosso Salvador. Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Colossos, ele estava preso em Roma, quase chegando à época da sua morte. E ali ele estava escrevendo justamente porque a igreja em Colossos estava sendo influenciada por algumas heresias. Tinha heresias ali que misturava elementos do judaísmo, cristianismo, paganismo, filosofia grega e gnosticismo. Só que a Bíblia não fala qual que é. Mas aí, eles acreditavam em anjos, eles oravam a anjos. Então, Paulo estava justamente escrevendo a respeito disso. E o interessante aqui, que em Colossenses, aqui no início de Colossenses, Paulo, em momento algum, ele desce a lenha.
nessas heresias, escrevendo a carta. O que nós normalmente costumamos fazer, quando nós vemos a heresia, descer a lenha. O que ele fez? Simplesmente ele mostrou a verdade, ensinou a verdade de forma clara. Porque Paulo usou a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Porque se você mostra para alguém a verdade de forma clara, quando acontecer de aparecer uma heresia ou algo que não condiz com a palavra de Deus, que não é a verdade, a pessoa reconhece. Eu li um livro do pastor Augusto Nicodemos, que ele dá o exemplo de um caixa eletrônico. Ele fala assim, imagina um caixa eletrônico que é programado para notas verdadeiras. Na hora que entra dentro dele uma nota falsa, ele reconhece. Assim é o cristão que está firmado na rocha. Assim é o cristão, como diz o pastor Alexandre na segunda-feira, que busca a palavra, que ora, que está imergido ali na palavra de Cristo, que procura sempre restaurar altares na sua vida. E assim nós vamos reconhecer as falsas doutrinas, as coisas que aparecem em nossas vidas, que são muitas das vezes enviadas pelo inimigo para tentar nos afastar do Senhor. E não pense você que essa heresia acontecia só na época. Não, hoje. Eu acho que hoje é uma das épocas mais heréticas que temos na igreja brasileira. Nós vemos que sutilmente as falsas doutrinas têm entrado dentro das igrejas e têm tentado roubar de Deus toda a sua supremacia, toda a sua glória e toda a sua suficiência. Quer um exemplo claro? Eu até conversei com a pastora Carla, que no dia que eu estava preparando a palavra, falei, irmã, eu posso falar a respeito da música Sabor de Mel? Vocês já cantaram na igreja? Foi ou não foi, pastora? Porque não tem uma música mais contundente, mais herética do que aquela, que no meio teológico nós chamamos de beijinho no ombro gospel. Porque a pessoa está aqui no altar e vê aquela pessoa que não ajudou, que não fez isso, e vai ver que ela está aqui superior. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não prega isso. Ele não prega que nós devemos querer ser melhor do que as pessoas, que nós devemos ter dentro de nós o sentimento de autossuficiência. Porque a partir do momento que eu creio numa coisa desse jeito, eu estou me colocando como autossuficiente. Eu estou me colocando como Senhor da minha própria vida. E isso é terrível para a vida do cristão. O cristão ele não pode passar por isso, ele não pode pensar nisso, não pode ficar enraizado, gravado no coração dele isso, porque nós não somos autossuficientes. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós temos o Deus invisível que se fez visível em forma de homem, veio em forma de homem, sofreu todas as coisas que nós sofremos, em tudo foi tentado, em tudo, mas não se deixou levar por nenhuma delas, para que servisse de exemplo para nós, e melhor ainda, né, vamos dizer assim, que Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu para que nós fôssemos libertos daquilo que nos arrastava para o inferno, daquilo que nos matava espiritualmente, que é o pecado. Hoje nós temos o sangue de Jesus, hoje nós temos a quem a recorrer, nós temos o Senhor de todas as coisas. Em Mateus 6:21 diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então nós temos que colocar todo o nosso coração no Senhor Jesus. Nós temos que colocar toda a nossa força, todo o nosso amor. E nós fazendo isso, nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo que a gente chama de hedonismo, que é um mundo que busca só o prazer, que busca só o agora, só o já, hedonismo quer dizer isso, busca incessante pelo prazer, e agora é já, eu quero, eu quero, eu quero. Então isso, o que acontece? Eu acabo colocando coisas, pessoas, bens materiais acima de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem cristãos que infelizmente têm feito isso. Tem colocado a sua família, o seu trabalho, o seu carro, os seus bens materiais. Eu, quando comprei um carro zero em 2012,
Eu fiquei com o olho até brilhando, nunca tive um carro zero. Tinha saído um Cadete 90, passado por um Palio 2004 e comprei um carro zero. E aquilo ali eu ilustrava o carro e limpava o carro, brilhando. Minha esposa sabe disso, brilhando. Com um mês eu bati o carro. Pá! O que era para demorar 2 semanas para ficar consertado, demorou mais de um mês. E foi justamente em dezembro, eu fiquei mais de um mês andando de ônibus na chuva. E aí eu comecei a refletir, eu falei, peraí, aquele carro, aquele bem material, se eu tivesse continuado desse jeito, eu estaria desviando o meu foco de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meu Senhor, aquele que me salvou. E quando bateu esse carro, em momento algum eu fiquei reclamando, murmurando. Eu reclamei, nossa Deus, acabei de comprar o carro. Irmãos, foi um mês certinho. Impressionante. Peguei o carro finalzinho de outubro, finalzinho de novembro, eu bati o carro. E só que foi muito bom para mim essa época. Porque eu cresci tanto, assim, abriu tanto a minha visão a respeito de bens materiais. E hoje eu não ligo tanto mais para carro, tanto que minha esposa tem que falar, vai lavar o carro. E nós homens sabemos o quanto o homem preocupa com o carro, lava carro todo final de semana. Eu não tenho essa preocupação mais. Eu não tenho. Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer que nós não somos autossuficientes. O mundo hoje vive numa cosmovisão humanista. O que é cosmovisão? Cosmovisão é o modo da pessoa ver o mundo. Nós cristãos, nós temos a cosmovisão cristã evangélica, ou seja, nós somos cristãos, nós vemos o mundo através de que o Senhor Jesus Cristo, junto com Deus, junto com o Espírito Santo, é criador de todas as coisas, que Ele é o ser supremo que está acima da nossa vida. Mas a cosmovisão humanista não, ela tira Deus do centro, dono de todas as coisas, e coloca o homem autossuficiente, um homem que pode conseguir todas as coisas na força do seu braço. Um homem que pode crescer sem precisar da ajuda de um ser sobrenatural. Um homem que é autossuficiente. E isso é um perigo para a igreja de hoje. Eu falei aqui da música, beijinho no ombro gospel, a sabor de mel. Mas eu falo também a oração a anjos. Isso também é tentar usurpar do Senhor toda a sua glória, toda a sua supremacia, toda a suficiência. Jesus falou que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus por anjos, por santos, por imagens. E aí tem igrejas que oram a anjos. Anjo Miguel, Arcanjo Miguel, vai, faz isso, Gabriel, não sei o quê. Não. Os anjos, irmãos, só agem nas nossas vidas mediante a autorização de Deus. Então não adianta eu orar um anjo, que ele não vai agir se Deus não der a ordem, se o Senhor Jesus não liberar as bênçãos para que ele venha. Então quem traz as bênçãos é o anjo, mas as bênçãos vêm do trono de Deus. As bênçãos vêm do Senhor. A mesma coisa se eu ajoelhar perante uma imagem. E ele está orando ao santo. Ele não pode fazer nada por mim. Não pode. Ele é de barro, de pau, de pedra, de bronze, não sei. Mas ele não pode fazer nada. Porque só o Senhor Jesus pode fazer algo na nossa vida. Quer um outro exemplo? Teologia da prosperidade, que tira o foco de nosso Senhor Jesus Cristo e coloca onde? No dinheiro. Você só é o que você tem. E isso não deveria ser uma visão cristã, porque não é. Isso não deveria ser uma visão de igreja. Isso é uma visão do mundo, que é você é o que você tem. Você acaba colocando o seu foco não em buscar o Senhor Jesus, não em clamar ao Deus Todo-Poderoso, não em ler a palavra, em orar, em fazer a vontade do Deus Altíssimo, mas você coloca a sua vida em querer, eu quero. Então, Deus, eu vou fazer uma barganha. Eu faço isso para que o Senhor me dê aquilo. Deus não é um Deus de barganha. Deus é um Deus de amor, que faz mimo aos nossos corações, realiza os nossos desejos, sim, mas por amor, não por barganha.
Porque dinheiro não compra milagres, não compra bênçãos, não compra Deus. Nós temos que vir, meus irmãos, na igreja, buscar o abençoador. As bênçãos são consequências da nossa vida com Deus. Aqueles que estão na presença do Senhor são alcançados sim pelas bênçãos de Deus, as bênçãos dos milagres que vêm do Senhor. Nós não precisamos ficar tão angustiados, tão ansiosos. Já ministrei aqui sobre ansiedade. Só gera o quê? Só gera tribulação, cada vez mais angústia, cada vez mais dor nos nossos corações. Tem um problema, apresenta para Deus e creia. Creia. Confie, tenha gravado dentro de você que tudo acontece no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. Porque se nós não pensarmos, não tivermos isso marcado em nossos corações, nós acabamos entrando no pecado da murmuração. Nossa Deus, eu estou te pedindo, mas até agora nada. Nossa Deus, eu quero isso, mas o Senhor não está vendo que eu estou precisando disso? O Senhor não está vendo que eu estou querendo aquilo? O Senhor não está vendo que eu estou com dificuldade financeira? O Senhor não está vendo que eu estou com uma dor na perna? O Senhor não está vendo que meu filho está envolvido nas drogas, independente do que seja? O Senhor não está vendo que a minha família está destruída? Não. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós temos que confiar no Senhor Jesus. Nós temos que saber que tudo acontece no tempo dEle. Nós temos que vir à igreja, irmãos, não para ouvir aquilo que nós queremos ouvir para agradar o nosso coração, mas nós devemos aí vir à igreja para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque às vezes Ele tem uma palavra dura para falar ao seu coração, mas que vai te trazer transformação, vai te fortalecer, vai te renovar, vai fazer assim como foi com Paulo, cair as escamas espirituais dos seus olhos, e você poder enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. E assim ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Nós temos que vir com o coração aberto, para ouvir tanto coisas que vão nos agradar, quanto coisas que vão nos dar cajadada. Quantas vezes a gente vem na igreja e fala, nossa, será que o pastor sabe do meu problema? Quem já passou por isso, levanta a mão. O pastor prega e você fala, meu Deus, eu não contei para ninguém, mas será que alguém contou para o pastor? É Deus falando. E aí Deus começa a falar com você na boca de quem estiver ministrando, que você vai ficando com vergonha, um constrangimento que vai gerando dentro de você o arrependimento, se for um pecado, por exemplo, o arrependimento por aquele pecado, e aquilo ali te transforma, porque você se arrepende, pede perdão a Deus, Ele te perdoa, e você é livre daquele pecado, o sangue de Jesus te lavou novamente. As suas vestes se tornaram novamente mais alvas do que a neve. Então nós temos que perceber que tudo isso que eu estou falando acontece só devido que o reconhecimento da supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Temos que reconhecer que Ele é superior a tudo, que Ele é dono de todas as coisas, que tudo subsiste nele. Que quem toma conta da nossa vida são Ele, não somos nós. É Ele, não somos nós. Que quem abençoa lá, quando você trabalha o mês inteiro e te dá a provisão, vem do Senhor, não foi a força do seu trabalho. Deus usou o seu trabalho como instrumento para te abençoar. Que quem te mantém vivo, respirando, sentado aqui hoje, não é porque você toma remédio, não é porque você tem uma alimentação boa, é porque é o Senhor que sustenta a sua vida. Ele que te mantém vivo, Ele que mantém seu coração batendo, o meu coração, que nos mantém respirando. Que quando você está com a dor no coração, que agora estou falando em termos emocional, é igual a música fala, ainda que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, as suas forças são renovadas dia após dia. Todos os dias você é renovado, é fortalecido, você levanta como uma nova criatura, com as suas forças. Ai Senhor, nossa, ontem foi pesado, mas hoje eu levantei muito bem. E venha do Senhor. Então nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E se nós reconhecemos isso, nós nos colocamos como servos. E servo é quem obedece. Quem faz aquilo que o Senhor manda fazer. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos rapidinho, todo mundo. Vou te dar alguns segundos.
Lembra aí agora de onde Deus te tirou, antes de você converter, antes de você conhecer Jesus? Lembra da sua vida, nesse momento, de onde Deus te tirou, o que Ele fez por você, o que Ele restaurou na sua vida, daquela angústia, dor e sofrimento que você passava. Pode abrir os olhos. Agora olha ao seu redor, onde você está hoje. Olha como que está a sua vida hoje. Tem tribulações? Tem, mas você tem a paz de Jesus no seu coração. Você tem a paz do Senhor sobre você, dentro de você, na sua vida. Porque nada é capaz de tirar a tua paz, porque você serve a quem? Aquele que é supremo a todas as coisas, aquele que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida. Olha, eu sei, eu estava conversando com o pastor Walter, eu lembro muito bem de onde que Deus me tirou. Eu não quero voltar àquela escravidão, não. Não quero. Tem alguém aqui que quer voltar à escravidão? E hoje você não é mais escravo. Você não é mais escravo, hoje você deixou de ser escravo para se tornar servo de Jesus. Olha que maravilha. Antes você estava acorrentado nos grilhões do pecado, fazendo a vontade do inimigo, do diabo. Hoje você é servo do Deus Altíssimo, você é livre, e hoje você tem autoridade no nome de Jesus para enfrentar aquele demônio que outrora te perseguia. Porque a Bíblia fala que nós temos autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e não sofrer dano algum. Isso são os demônios e suas tramas lá, suas tramóias que eles fazem. Outrora você era escravo, hoje você é servo. Outrora você obedecia ao inimigo, hoje você dá ordem através do nome de Jesus e quebra toda a maldição na sua vida, na sua família. Você tem essa autoridade, receba a autoridade de Jesus na sua vida agora. Receba a autoridade do Senhor, porque você serve aquele que pode todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Ninguém pode te parar, ninguém. Em Lucas 9,62 está escrito assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus estava falando a respeito dos discípulos. Antes dele enviar os 70, ele estava falando a respeito dos discípulos que estavam seguindo ele. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo. Com a nossa caminhada, meus irmãos, com Jesus, não é olhando para trás, é para frente. Não é caminho fazendo curva, é reto. A nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo é um caminho reto, direto para onde? Para a gente saber aonde que o final está ali. E o final é só o início de todas as coisas, que é a nossa salvação, no qual nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus lá no céu. Então você está num caminho hoje que você sabe aonde vai parar. Você não está mais batendo a sua cabeça nas paredes. Você não está mais saindo do caminho. Você está no caminho correto, no caminho certo. Então tenha gravado na sua mente, no seu coração, que Jesus é o ponto central do Evangelho, que Jesus tem que ser o ponto central da sua vida. Que Ele tem que ter a supremacia inquestionável, que se acontece algo de ruim na sua vida, Ele continua sendo Jesus. E que Ele não deixa você passar tentação, e não deixa passar provações além das suas forças. Não deixa. Se você está passando por um problema, meu irmão, e você está assim, ai Jesus, eu não aguento mais, já pode ter certeza que há muito tempo Ele está te cercando, te ajudando, para você não passar além das suas forças, não ir além das suas forças, porque Ele não permite. Ele não permite. Ah, pastor, mas aquele cristão que está na beira da cama ali, na beira da morte ali, se ele foi um cristão realmente servo do Deus Altíssimo, pode conversar com ele que ele tem paz. Eu trabalhei 4 anos com câncer, vi muitos tipos de cristão lá, e eu via gente na beira da morte, com paz no coração, que falava assim, agora eu vou encontrar o meu Senhor Jesus. E não tinha medo, não tinha medo. O Dr. Russell Shedd, alguns devem conhecer, um grande teólogo, a minha Bíblia até ele, Bíblia Shedd, que é a Bíblia de estudo dele, tá? Era um doutor, morreu 90 e poucos anos, né, pastor Walter?
um dos maiores teólogos que o mundo tinha, ele veio morar no Brasil mais de 40 anos, e eu vi um vídeo dele falando assim, ele estava com câncer já, e ele falando assim, olha, eu não tenho medo porque eu vou encontrar o meu Senhor Jesus. Porque ele sabe que vai vir um alívio, porque ele sabe para onde que ele vai depois que passar pela morte física. E nós somos assim, nós cristãos, nós sabemos para onde que nós vamos, nós sabemos o nosso destino, que não é o ponto final, é o início. Quando nós morrermos, chegar lá Jesus, com os braços abertos, um sorriso assim de canto a canto, falar assim, filho, que bom que você está aqui comigo, e te dar aquele abraço gostoso, e você não sentir mais nenhum tipo de dor, não sentir mais nada. Pelo contrário, só uma alegria invadindo seu coração cada vez mais. Nesse texto de Colossenses que nós vimos aqui, o Paulo ele começa falando aqui, né, que Jesus nos libertou do império das trevas. No versículo 13, porque o mundo, irmão, jaz no maligno, Satanás e seus demônios são reais sim, eles estão por aí para destruir, matar, enganar, roubar, afastar as pessoas da presença de Deus. Mas nós que outrora estávamos nesse império, hoje nós somos do reino de Deus. Nós estamos no mundo fisicamente, mas nós pertencemos ao reino de Jesus. Nós somos peregrinos, forasteiros aqui, só estamos de passagem, porque nós sabemos o reino que nós somos. Nós sabemos quem é o nosso rei. O seu rei não é o homem, o seu rei é o rei dos reis, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o rei dos reis. Mas para isso nós voltamos a falar que nós temos que reconhecer a supremacia de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida. Você tem que reconhecer que você não precisa de mais nada. Nada. Ele é suficiente. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Então você está com medo de quê? Essa tribulação que você está passando, que talvez você passou a virada do ano 2016 para 2017, clamando a Deus para resolver esse problema, não precisa ter medo não, meu irmão. Porque você serve Jesus, você está inserido no reino de Deus. Todas essas coisas serão acrescentadas, ou seja, todas as bênçãos que você precisa irão te alcançar. Irão te alcançar, você será alcançado por todas as bênçãos, porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados nas suas vidas. As promessas do Senhor irão sim se cumprir. Irão se cumprir. Olha que maravilha que fala lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que maravilha. Olha para o seu irmão aí e fala com fé. Cristo vive em mim. Mais uma vez, fala com ele. Mais uma vez. Olha que maravilha, Cristo vive em você. A plenitude dos tempos, o Senhor de todas as coisas, Ele vive em você. Então, se Ele vive em você, meu irmão, olha que delícia, olha que maravilha o nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus sonhos não são mais seus. Os seus desejos não são mais seus, as suas vontades não são mais suas, porque seus sonhos, desejos e vontades, antes nasceram no coração de Deus e foram plantados no seu coração pelo Senhor Jesus. Então, sonhos que brotam do seu coração, nasceram do coração de Deus, porque você é servo, Cristo vive em você. Então, não tenha medo das tribulações que possam aparecer, não temam. Reconheça que você quer ser vencedor, todos nós queremos, mas reconheça que a vitória só vem através do nosso Salvador, que a vitória só vem através dele, que ele é o suficiente para todas as coisas, que não há outro que possa fazer por você o que ele pode fazer. Não pense em ficar lutando com a força do seu braço. Sabe por quê? Porque o general dos exércitos esteve, está e sempre estará à frente das suas batalhas, meu querido. Ele estará sempre à frente das suas batalhas. Você estiver servindo a Deus, ser um cristão bom, fiel,
Um cristão conforme diz a palavra de Deus, ele sempre estará com você. E ninguém pode te parar por causa disso, a não ser o pecado. Eu já falei aqui antes, ministrando, falo novamente, o diabo não te para. Ele não tem poder para parar você, a não ser que você dê brecha através do pecado. Então, se você fechar as brechas, fechar igual a ministração de domingo, pegar os seus caminhos tortuosos e fazer um caminho correto, plainar lá os vales, encher de terra, plainar os montes, também plainar e ficar tudo retinho, fechar as brechas, você será alcançado sim pelas bênçãos do Senhor, você será alcançado sim pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum diabo pode te parar, a não ser se você der brecha. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu falo aqui que o ano de 2017 será o melhor ano da sua vida. Porque você reconhece sim que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Que você não só reconhece, como crê. Como crê. Porque você foi transportado do reino, do império das trevas, para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos servindo ao nosso Rei dos Reis, aquele que é o co-fundador de todas, co-criador de todas as coisas, herdeiro de todas as coisas. Jesus é o esplendor da glória de Deus. É o próprio Deus que se fez carne. É o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício de purificação pelos nossos pecados. E todos os dias nós temos que matar um leão para termos esse arrependimento. Todos os dias nós temos que lutar conosco mesmo, com os nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. Só que Ele nos abençoa, Ele nos fortalece. Quando vem uma tentação, Deus, em nome de Jesus, dá-me força, Senhor, porque eu reconheço que eu sou pequenino, reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida, eu não posso sem o Senhor. E na mesma hora te enche aquela força e você resiste àquela tentação, independente do que seja a tentação. Quando você é alcançado, aliás, a tribulação, você está em meio ali, igual um furacão, você está parado aqui, tudo ao seu redor está girando como um furacão, você está no olho do furacão, tudo está caindo ao seu redor, e você clama a Jesus, e Ele traz ao seu coração uma palavra de esperança, e Ele te fortalece, você vira e fala assim, tudo pode cair ao meu redor, mas eu continuo firme, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, e eu creio no Deus que eu sirvo. Amém, irmãos? Sempre creia no Deus que você serve. Estou quase terminando. Em Provérbios 16, 9, diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, aprenda a colocar Jesus à frente de todas as suas decisões. Quem estiver procurando aí, Provérbios 16, 9. Aprenda a colocar Jesus à frente de tudo. Senhor, eu quero uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Mas qual decisão que eu tenho que tomar? Eu vou orar, vou confiar em Jesus e Ele vai me dar a resposta. Para que nós não tomamos decisões erradas e recebamos, como que fala? Recebamos consequências ruins. Aprenda a colocar tudo nas mãos de Jesus, meu irmão. Porque a decisão, quando ela vem para você tomar, a decisão, ela vem, normalmente você está perdido. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Espera aí, tem 2 caminhos, ou 3, ou mais, não sei, depende. Mas normalmente é 2 caminhos. Eu faço isso ou faço aquilo? E se eu não colocar nas mãos de Jesus, eu vou acabar tomando uma solução errada. E eu vou sofrer as consequências daquilo ali. E Ele, se você coloca, Ele vai guiar o seu caminho, Ele vai te dar a solução correta, e aí se cumpre o que está escrito lá em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque nós amamos a Deus sim, só que esse amor não pode ser um amor superficial, não pode ser um amor só pouquinho. Esse amor tem que estar acima de todas as coisas, igual eu falei anteriormente. Nós temos que amar a Deus com amor ágape, que significa amor sacrificial. Mas como assim, pastor, sacrificial?
você sacrificar a sua vontade, os seus desejos mundanos, aquilo que não condiz com a palavra, aquilo que não condiz com os caminhos do Senhor, você se abster de si mesmo, para poder fazer a vontade de Deus, para poder estar na presença de Jesus, para poder estar servindo ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem reconhecido a supremacia e suficiência de Jesus em sua vida? Não responda. Responda só para você internamente aí. Será que nós temos reconhecido a supremacia e a suficiência de Jesus em nossa vida? Para concluir, as bênçãos de Deus alcançarão quando nós reconhecermos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Lembrar que através de nós, outrora afastados de Deus, nós fomos reconciliados com o Senhor através de nosso Senhor Jesus Cristo. Outrora nós estávamos afastados pelo pecado, hoje nós somos coladinhos, ao ponto de nos transformarmos em filhos de Deus. Hoje nós somos filhos do Senhor, não somos somente a criatura física formada, hoje nós somos filhos. Assim como Jesus é o herdeiro, nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Olha que maravilha! O próprio Deus, Criador de todas as coisas, compartilhando o reino dele conosco. Uma criatura tão pequenininha, que não pode nem se manter vivo. Eu postei no Instagram, eu fui no dentista, eu morro de medo de agulha. Aquilo ali arruma uma suadeira, e eu postei, quem me segue lá viu lá, eu postei assim, esperando um consultório dentista, que tortura. Aí eu coloquei assim, só de pensar no tamanho da agulha, aí 3 pontinhos. E na hora que eu entrei, eu arrumei uma suadeira, e a mulher veio com a agulha, eu falei assim, por favor, doutora, pega leve. Ela falou, não, pode deixar. E me deu anestesia. E ali eu ficava, ai Deus, em nome de Jesus, por favor, Senhor, não deixa doer, não deixa doer, não deixa doer. Então eu não sou nem capaz de impedir uma dor de agulhada. Olha só. Eu não sou nem capaz disso. Uma coisa simples. Que para Deus não é nada. Para Deus não é nada. É igual quando Deus perguntou que pastor Walter leu, ô João, onde você estava quando eu fiz todas as contas? Onde você estava? Onde nós estávamos? Quando Deus pegou e criou o universo, criou todas as estrelas, no qual Ele chama cada uma pelo seu nome. Aonde nós estávamos quando Ele formou tudo, formou o mundo que nós estamos hoje? Aonde que nós estávamos? E mesmo assim, nós pequeninos, Ele nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para morrer por nós, para que fôssemos o quê? Resgatados da mão do inimigo, para que fôssemos salvos e nos tornássemos co-herdeiros do reino de Deus. Ele compartilha o reino dele conosco. Eu quero que você pense nesse versículo aqui que eu vou deixar. Lá em Mateus 28, 18 está assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, até os céus reconhecem que toda autoridade, honra e glória está sobre o Senhor Jesus. Por que nós não reconhecemos? Pensa nisso, que até os céus reconhecem toda a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fiquem de pé. Gostaria aqui que o pastor Walter tivesse nos conduzindo nesse momento de oração. Para aquele que ainda não reconheceu a supremacia de Cristo, passe a reconhecer a supremacia de Cristo, reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor da nossa vida, que nós não somos autossuficientes, pelo contrário, que nós somos totalmente dependentes deles. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente também, para estar ministrando, enquanto o pastor Walter faz essa oração. Nós estamos na semana das primícias. Quando Deus estabelece as primícias, é para ensinar o povo a colocar Deus em primeiro lugar. E essa igreja, a igreja de Colossos, eles perderam Cristo. Eles colocaram tantas coisas no lugar de Jesus, tanto. Como o pastor Rodrigo disse, chegou o momento de colocar anjos, ensinos de homens, ensinos que, se for falado para você hoje, você vai dar gargalhada, porque não tem fundamento nenhum. Eu e você precisamos entender isso. Se não tomarmos cuidado,
muitas coisas podem tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Entenda que você não precisa e você não deve apenas acreditar em Jesus. Porque se você conversar com um muçulmano, ele também acredita em Jesus, ele vai dizer que Jesus é um profeta. Se você conversar, até mesmo com um ateu, ele vai acreditar no Jesus histórico, ele vai falar, não, Jesus foi um personagem da história. Se você conversar com um espírita, ele vai falar, não, sim, Jesus. Nós precisamos colocar Jesus no lugar que lhe é devido. Porque Paulo diz que ele conquistou esse direito de estar neste lugar. Até o momento da cruz, quando a Bíblia fala de Jesus, diz assim, ele é o unigênito. Até a cruz, ele é chamado como unigênito Filho de Deus. Até na cruz. Até a cruz, Jesus é chamado como unigênito, único Filho de Deus. Depois da cruz, ele não é chamado mais de unigênito, mas ele é chamado de primogênito. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Eu queria que você orasse primeiro comigo. Porque se você entrou aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje. Tomar a decisão mais importante, colocar Jesus neste lugar de honra no seu coração. Dar a Ele essa honra, dizer, Jesus, Tu és Senhor da minha vida. Eu queria convidar você, coloque a mão sobre o teu coração. Ore juntamente comigo dizendo, ó Deus e Pai, eu quero dar a Ti, Jesus, a devida honra que o Senhor merece. Eu quero entregar a Ti a minha vida, o meu coração. Eu quero receber a Ti, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. E eu quero Te agradecer, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei, arrependido eu volto, para declarar mais uma vez, e agora para sempre, que o Senhor Jesus é o primeiro em minha vida. É o primeiro em minha vida. Em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Mas talvez Deus te trouxe aqui hoje, no 5º dia da semana das primícias. E hoje foi a primeira vez que você entrou na Lagoinha Estoril. A primeira vez que você fez essa oração, convidando Jesus para ser seu Senhor, seu Salvador. Talvez você já acreditava em Jesus, mas ainda não estava colocando Ele no lugar que Ele merecia estar, como o primeiro da sua vida. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria um sinal da sua parte, que você levantasse a sua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Ou se você estava afastado, longe da presença do Senhor, mas hoje você retorna, eu também quero orar por você. Mas para isso eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto, para que eu possa orar por você, abençoar a sua vida. Você que entrega a sua vida para Jesus, ou você que reconcilia com Ele, eu quero orar por você, mas eu queria um sinal da sua parte. Levante a sua mão bem alto. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Eu quero fazer essa oração, abençoando a sua vida. Vem aqui. Talvez você não levantou a sua mão, mas você ainda não fez esse ato, esse gesto, de entregar a sua vida para Jesus, mas você quer fazer hoje. Vem aqui à frente. Eu quero orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o momento de Deus para a sua vida. É o momento de você renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Momento de você renovar essa entrega, renovar essa decisão, colocar Jesus neste lugar que Ele é devido. Aleluia. Feche os seus olhos, toda a igreja.
Eu quero orar por esses irmãos, eu quero orar pela sua vida, Pai. Estamos diante de um povo, diante de pessoas que colocam Jesus neste lugar de honra, como primícias de sua vida, como primeiro. Tu és sim, Jesus, Tu és sim, Jesus, a pessoa mais importante para nós. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, nesse quinto dia, quando consagramos 2017 ao Senhor, consagrando o nosso melhor ano, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, esses que hoje fazem essa declaração, que Jesus é o primeiro na vida deles, aqueles que assim como eu, já tomaram essa decisão, que, ó Deus, a glória que damos a Jesus, possa trazer sobre nós as bênçãos do Senhor. O fato de Jesus ser o primeiro, trazer essa garantia, que somos herdeiros em Cristo Jesus, somos abençoados em Cristo Jesus. E hoje, ó Deus, quando vamos voltar para nossa casa, depois de consagrar esse quinto dia, esse primeiro dia do ano ao Senhor, que todos possam ir para a tua casa na certeza que em Cristo Jesus somos mais do que abençoados, que em Cristo Jesus temos o sim e temos o amém de todas as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa certeza invada o coração dos meus irmãos. E eu quero, como igreja do Senhor, abençoar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui à frente. Quero deixá-los, ó Deus, em tuas mãos. E como igreja, os recebemos como parte da família de Deus, reunida aqui neste lugar, no nome precioso de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluias. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês acontece agora. Não é uma simples oração. Vocês fizeram um convite para Jesus, para entrar no coração. Lá em Apocalipse capítulo 3, João escreveu dizendo assim, falando de Jesus, o próprio Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E vocês abriram a porta do coração, e Jesus está entrando. Há 22 anos atrás eu fiz essa decisão, e como a minha vida mudou, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, e vai mudar assim para melhor. Hoje, nesse dia tão importante, vocês recebem uma nova família, que é a família de Deus, a família que agora vocês fazem parte. E eu queria que vocês conhecessem um pedacinho da família de Deus, que agora vocês fazem parte. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você que está aqui à frente, eu queria que você virasse para trás, para conhecer a sua nova família em Cristo Jesus. E toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Sejam bem-vindos à família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, falta 2 dias para a nossa caminhada. Nosso alvo é consagrar os 7 primeiros dias do ano. Faltam 2 dias. O culto de amanhã eu vou estar pregando. Você teve a oportunidade de ouvir todos os pastores da Lagoinha Estoril. Numa outra edição você vai ouvir as pastoras. Mas amanhã o culto vai ser diferente. Amanhã vai ser tempo da gente declarar, profetizar, orar. Nós vamos realmente liberar palavras proféticas neste lugar. Nós vamos marchar neste lugar. Nós vamos determinar, 2017 é o melhor ano das nossas vidas. É interessante quando a Bíblia fala de João Batista, diz assim: até João Batista, o reino de Deus é tomado pela força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Até João Batista. E depois de João Batista, meu irmão, não basta só um esforço, é necessário Jesus Cristo.
E nós temos Jesus. E porque temos Jesus, nós não vamos ficar parados. Uma das palavras que eu vou liberar sobre a sua vida amanhã, está queimando no meu coração, é quando o Senhor olha para a nação de Israel e diz assim: o menor, diga comigo, o menor, não, diga mais forte, o menor vai valer por 1000. Essa é uma das palavras que eu vou profetizar sobre a sua vida. O menor aqui, meu irmão, vai produzir por 1000 em 2017, em nome de Jesus. Pega firme, falta 2 dias, tenho certeza que podem surgir tantas situações para você não estar nesses 2 últimos dias, mas fica firme, nós vamos consagrar os 7 primeiros dias no ano. 2017 vai ser o nosso melhor ano. Levante uma de suas mãos aos céus, eu quero te abençoar. Pai, nós consagramos esse 5º dia do ano, debaixo desse propósito, de consagrar os primeiros 7 dias, como primícias, na certeza que 2017, os céus estarão abertos sobre esta igreja, sobre cada um que congrega, que tem entrado nessa casa. 2017 vai ser um ano diferente na nossa vida. Eu abençoo a tua igreja, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.